Quem não quer ter vida abundante? Todos nós procuramos, de uma forma ou de outra, viver melhor. Na nossa vida, nós temos a obrigação de buscar o melhor para nós e também para aqueles que estão perto, a nossa família. E por causa disto, muitos têm conseguido sucesso na vida, outros estão tentando e muitos morreram tentando e não conseguiram. Mas todos quantos vêm até Cristo, esses sim têm sucesso na sua vida. E é o que nós vamos apresentar hoje, na lição de número 12, a promessa de vida abundante. Seja bem-vindo ao canal Lição em Resposta, eu sou Lúcio Rocha e nós vamos estudar mais uma lição, a penúltima deste ano. Vamos juntos, nós já vamos entrar no tema da lição. A paz do Senhor, meu irmão, glória a Deus, por nós estarmos aqui novamente para já entrar no tema da lição. Mas eu quero pedir o seu favor para que você se inscreva no canal, você que não é inscrito, que está nos visitando aqui pela primeira vez. Peço que você deixe o seu gostei no vídeo, também se inscreva, ative o sino de notificações para que sempre, assim que nós postarmos o vídeo, o YouTube já enviar para você, tá bom? Nós vamos entrar aqui no tema da lição do número 12, uma lição exclusivamente maravilhosa, pois o tema de hoje nós vamos falar daquele que nos dá a vida abundante. O tema da lição está inserido em João, capítulo 10, dos versículos 9 e 10, que dizem assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A verdade prática diz assim: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. A leitura bíblica em classe desta lição está inserida no capítulo 10 de João, nos versículos 7 até o 18. Vamos ler os primeiros versículos dessa leitura, que diz: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. A introdução, nós já vamos entrar aqui, que diz: nesta lição, estudaremos a promessa da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus, conforme João 10. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Quando estamos com Cristo, em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Cristo, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida. Aleluia. Esta lição ela tem 3 pontos em cada tópico, 3 tópicos e também 3 subtópicos para cada tópico. O tópico 1 vai dizer Jesus, fonte de vida abundante. Os subtópicos 1, 2 e 3 diz a fonte de verdadeira vida. O 2 diz a fonte de vida abundante e o 3 a fonte de amor. Entrando aqui no início do primeiro subtópico, que diz a fonte verdadeira, nós vamos fazer aqui uma abrangência dentro desses 3 subtópicos e então nós vamos tratar destes pontos aqui de forma plena, de forma geral, de uma única vez, tá bom? Diz aqui: o Evangelho de João, no capítulo 10, apresenta o Senhor Jesus como o bom pastor. Esse pastor se relaciona com suas ovelhas e as protege, se dirigindo à frente delas no caminho para livrá-las do perigo. Além dessa imagem de João 10, também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual.
Quando Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Naquela época, existiam vários Cristos aparecendo, no caso, vários salvadores. É nítido ver pelas palavras de Jesus que antes dele chegar, existiam falsos cristos, né, falsos ensinadores que assim se denominavam o Salvador. E Jesus ele deixa claro que todos quantos vieram antes dele eram ladrões e salteadores. E a semelhança de um pastor, Jesus ele sabe e conhece qualquer uma, particularmente ele conhece todas as suas ovelhas. Um pastor ele tem a figura de que mesmo um rebanho imenso, com a quantidade numerosa de ovelhas, ele sabe distinguir todas individualmente. E o pastor também ele é reconhecido pelas suas ovelhas. Por isso que Jesus disse que as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Em uma forma simbólica, usando a figura do pastor, o pastor de ovelhas, ele segue na frente e as ovelhas vão atrás. Ele chama as ovelhas pelo nome, ele conhece, mesmo sendo todas elas iguais, mesmo sendo inúmeras, de mesmo tamanho, com a mesma aparência, com a mesma robustez, ele sabe distinguir todas diferentemente. O pastor, ele sabe bem e entende qual é o desejo da ovelha. Impressionante, Jesus ele fala disso, e logo ele diz que ele é o bom pastor que veio dar vida pelas ovelhas. É interessante que nós hoje vemos muitos se denominando apóstolos, outros pastores, e muitos deles até profetas. Porém, a diferença é que eles não se preocupam com almas, eles não se preocupam com vidas. Eles prometem, sim, vidas de luxos, riquezas, e também, em sua maior parte, é somente glamour. Eles apresentam muita fama, querem serem vistos a todo custo. E muitos deles são totalmente sustentados pelas suas ovelhas. São pastores que estão querendo somente a lã. Mas Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus ele vem trazendo a vida espiritual, a vida de salvação. Este caminho que Jesus conduz às suas ovelhas, no caso nós, seres humanos, fracos e também imperfeitos, o Senhor Jesus ele veio justamente para salvar o que se havia perdido no jardim. Quando Adão pecou, daí então todo ser humano passou a depender da mesma sorte, da mesma sentença. Todos pecaram e estavam destituídos de Deus. Agora Jesus, quando entra em cena, é para justamente mostrar esse caminho da salvação. E todos nós temos a oportunidade, o mesmo caminho de seguir ao Senhor Jesus. A salvação que tão de perto nos rodeia. Como nós podemos deixar para lá? Não podemos. Jesus, ele nos promete vida em abundância. E nós, os que servimos a Cristo, devemos abraçar essa oportunidade, porque Jesus ele é a fonte de amor. E a fonte de amor ela é inesgotável. O amor de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer por nós, é uma fonte inesgotável de amor. E o Senhor Jesus, ele em seu ato maior, ele se entregando para dar a vida por nós, ninguém nessa terra tinha este poder de salvar. Pedro não tinha, João não tinha, Abraão não teve, Moisés também não. Ninguém nessa terra. Ninguém era digno, ninguém é digno de pagar o preço que Jesus já pagou. Então, quando nós falamos que Jesus ele é o único que tem o grande amor, o amor excelso, o amor sublime, o amor ágape, o amor que não muda, o amor que ama incondicionalmente, esse amor que Jesus tem, ele provou na cruz. E quando Jesus, João 10, ele fala que ele é o bom pastor, é porque realmente ele é o bom pastor. Nós vemos em situações atuais onde os pastores eles estão mais preocupados em sugar das ovelhas. Eles estão preocupados com suas posições.
Recentemente nós vimos na mídia uma determinada denominação que vendeu uma igreja para outra. E pasmem, vendeu com os fiéis dentro. Isto é simplesmente o reflexo de um povo, um tempo onde as pessoas não têm amor por ninguém. Infelizmente, existem pastores que não têm amor. Jesus, ele é um bom pastor. Ele ama de verdade. E Jesus, ele deixa bem claro que ele é o bom pastor. Agora, mesmo tendo esses casos de pessoas que se denominam pastores e essas não cumprem com o seu ofício, e até mesmo elas acabam que negociando as ovelhas, isso aí é o caso típico de um mercenário, isso aí é o caso típico de um homem que não é pastor. Ele não é pastor. E nesse caso, ele está simplesmente se aproveitando da boa fama do evangelho, do bom nome de Jesus, para se autopromover e ganhar recursos para si próprio. Jesus é a fonte de vida abundante. A fonte de vida abundante não é somente você ter dinheiro, casa boa. É uma fonte abundante que não para de jorrar. E não se trata, essa fonte abundante, não se trata de você ter muito dinheiro no banco, você ter muitos bens acumulados aqui na terra, né? Casa boa, carro bom, etc. A vida de luxo não é isso. Não se resume somente a isso. Àqueles que Deus deu a capacidade de terem dinheiro, né? De terem riquezas, amém, glória a Deus por isso, e sabem administrar as suas finanças para promover o reino de Deus, para promover a obra de Deus, a salvação de pessoas e sustento de almas. Isto é a obra de Deus, uma pessoa que está voltada, né, usando as suas finanças, os seus recursos, os seus bens naturais para, então, promover a obra do Senhor. Excelente, merece aplauso para a glória de Deus. Porém, ser abundante vai além disso. Você se trata também de ser espiritualmente abençoado, presença do Espírito Santo, a alegria na vida, uma pessoa cheia de regozijo, dons espirituais. Isso se trata, sim, de ser abençoado espiritualmente. As lacunas que nós temos na nossa alma, nós somos dotados, como na aula passada falamos que nós somos tricotomos, né? Alma, corpo e espírito, ou corpo, alma e espírito. E essas nossas características, essas três características, elas também têm as suas necessidades, as suas lacunas. E Jesus, ele preenche a tudo de todas as formas. Então, quando Jesus, ele é a fonte de vida abundante, é na vida, no físico, é na alma e no espírito também. Na alma você tem um equilíbrio, você tem alegria, você tem gozo, você tem sabedoria, você é uma pessoa estruturalmente, psicologicamente falando, bem estruturada. Você é uma pessoa bem estruturada, psicologicamente falando. Agora, também, além das questões, né, materiais, você é uma pessoa que também tem sabedoria, você tem capacidade. A fonte de vida abundante, a fonte do amor, tudo isso está relacionado diretamente a você ter Jesus na sua vida. Vamos entrando agora no tópico 2 da lição, que fala a vida abundante. Diz, o conceito de vida abundante, mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, mencionada pelo nosso Senhor Jesus em João 10:10. O ser humano, ele é capacitado e tricotômono, né? Se é que essa palavra existe. O ser humano, ele é tricotomista. Ele tem três áreas: corpo, alma e espírito. Ele é formado por essas três, assim Deus nos fez. E esta vida, nós temos necessidades em cada uma delas: no corpo, na alma e no espírito. O Espírito Santo, ele capacita o ser humano de todas as maneiras. Para isso, Deus nos capacita. Deus nos enche do seu espírito e temos vida abundante. Isso quer dizer viver uma vida totalmente ligada a Deus, no espírito. Romano falou que
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então existe sim a possibilidade de nós estarmos em Cristo, porém confessando a Cristo, mas negando nas obras e vivendo uma vida que não é no Espírito, então na carne. Então esse relacionamento com Deus, que preenche todas as lacunas do nosso ser, corpo, alma e espírito, torna-nos equilibrados, preparados e cheios do Espírito Santo para nós fazermos aquilo que convém para a glória de Deus. Então, tudo isso reflete na família. A família é a maior instituição que Deus fez, não é a Caixa Econômica, não é o Banco do Brasil, não é o Banco Central, mas é a família, né? Tudo está ligado à família. Então, Jesus, ele preenche tudo de todas as formas, e para isso é necessário que nós dediquemos a nossa vida ao Senhor, coloquemos as nossas vidas nas mãos dele, filho, esposa, tudo tem que ser para a glória de Deus. Eu costumo dizer que eu não tenho um carro, o carro é de Jesus, eu apenas estou utilizando, Deus me emprestou para que eu possa utilizá-lo, certo? Então, tudo que eu tenho é de Deus, nada é meu. Então são bênçãos também no sentido material. Tudo que nós temos é de Deus, e as bênçãos, as diversas bênçãos que nós temos, recebemos, né, seja de livramentos, seja de bênçãos materiais, sejam de cunho ligado a trabalho, tudo é de Deus. E o Senhor abençoa, e nós somos seres completamente felizes, porque a felicidade do ser humano, ela não está somente nos bens. A felicidade, ela está ligada diretamente a Jesus. É uma satisfação do eu, é uma satisfação emocional, é uma satisfação do seu ser espiritual, Deus em nós. O Emmanuel estando conosco, nós temos uma capacidade de felicidade e de termos vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Saúde, financeiro e também dentro da família e no espiritual, obtendo sempre a salvação, que é o maior prêmio esperado pelo cristão aqui na Terra. Não se trata de termos bênçãos e mais bênçãos materiais, mas sim a salvação que Jesus comprou com o seu sangue. Vamos entrar no último tópico da lição, o terceiro. O que identifica a vida abundante? A alegria do Senhor, no ponto 1, no ponto 2, a gratidão por tudo, e no 3, vida no Espírito, vida de oração. Vamos abrangendo todos aqui os pontos, que vai dizer, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, exortando, regozijai-vos sempre. No Antigo Testamento, Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. É uma virtude citada pelo apóstolo Paulo em Gálatas. Tudo que nós temos, a alegria do Senhor é a nossa força. Fácil perceber quando Deus está na nossa vida. Alegria, abundância de felicidade na vida da pessoa. Existem pessoas que elas não têm praticamente nada, elas só têm o básico, mas elas são felizes. Eu ouvi um testemunho, o pastor falando, um testemunho que ele presenciou de um irmão chamado Hermano. O irmão Hermano, ele morava no último barraco de uma favela. E lá, o irmão Hermano, ele tinha uma intimidade com Deus profunda, coisa que na igreja na qual ele congregava, os obreiros praticamente queriam expulsar o irmão Hermano. E este pastor, ele foi convocado e convidado para dizer para o irmão Hermano que parasse de estar dando glórias a Deus, de estar tumultuando o culto. E no seu testemunho ao pastor, o irmão Hermano disse que Deus o tirou da prisão, enviou um homem lá, e este irmão disse, olha, eu vim aqui diretamente para falar com o Hermano. Quem é Hermano? E lá no final da cela, preso, o irmão Hermano disse, sou eu. Ele disse, olha, Deus mandou te tirar daqui para você ir para uma igreja, dá glória lá, porque os crentes lá não estão dando glória. E o irmão disse, se eu sair daqui, eu vou viver a minha vida toda dando glória a Deus.
E o juiz, ele acatou aquela profecia, o juiz atendeu e o juiz disse, olha, eu vou tirar você daqui, mas saiba, se você sair da igreja, eu lhe coloco de volta na prisão. Hermano, um exemplo de crente, homem cheio do Espírito Santo. O pastor que chegou lá para repreendê-lo, logo ele se sentiu um gatinho, ele se sentiu uma pessoa nem que era crente. E ele abraçado com o irmão, eles choraram. E quando ele chegou em casa, o pastor falou para a mulher dele, a paz do Senhor, meu irmão, porque hoje eu aceitei Jesus de novo. Então são histórias de pessoas que elas eram tão voltadas a Deus, na oração, na comunhão com o Senhor, 24 horas, e o Espírito Santo, neste momento no qual o pastor estava falando com o irmão, ele disse, eu moro com o irmão 24 horas. E esse pastor, quando ele chega em casa, ele dá a paz do Senhor para a irmã que aceitou Jesus naquele dia, né, para a esposa dele. Então, isso é testemunho edificante que pessoas que têm intimidade com Deus, elas realmente são exemplos para nós. E nós temos, sim, de buscar a vida de oração, nós temos de buscar a vida da consagração, sempre estando aos pés do Senhor, buscando a Ele e vivendo a palavra. Jesus, ele é, de todas as maneiras, o único que pode nos preencher de todas as formas, física, emocional e espiritual. Temos a salvação nas mãos, dada por Jesus. Temos as bênçãos de Deus, dadas por Jesus. E temos equilíbrio na nossa vida, para nós não cairmos em um hospital clínico, psiquiátrico, para tratar das faculdades mentais. Isso seria triste demais. Isso é triste porque isso acontece, inclusive com irmãos da igreja. Mas se vivermos uma vida de gratidão a Deus, uma vida de oração, nós teremos sempre a vitória. Sempre teremos vitória. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, esse nos protege sempre. Davi, quando estava apacentando os rebanhos de seu pai, Davi, ele é um exemplo de pastor. Ele tirou a ovelha do leão. O leão arrebatou a ovelha, mas Davi tomou a ovelha de volta. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Em se tratando de força humana, o ser humano não tem como lutar contra um leão. Não tem. O leão, ele é 10 vezes mais forte do que o ser humano. Até mais, podemos dizer, é mais poderoso, as suas garras, os seus dentes. Enfim, realmente é uma máquina de lutar, é uma máquina brutal. Um animal feroz da espécie de um leão. E Davi, com certeza, cheio do Espírito Santo, o mesmo Espírito que esteve em Sansão, que lhe deu a força, com certeza ele se apoderou de Davi, fez com que Davi vencesse o leão que arrebatou a ovelha. Isto é o exemplo de bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele ama as suas ovelhas, porque o Pai a deu para ele e ninguém arrebatará da mão de Jesus. Ninguém. Jesus, ele é a nossa proteção, ele tem felicidade para nós, ele é a nossa salvação. E quando nós vivemos na presença de Jesus, confiando no bom pastor, nós temos sim a salvação, a proteção, nós temos o alimento, nós temos o carinho, o cuidado, o amor do Senhor, que nunca falha. Temos um pastor que não nos deixa só, está conosco todos os dias, 24 horas. Jesus, ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. E Jesus conhece cada uma das suas ovelhas e as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Amém? Obrigado por você ter ficado conosco até aqui. Na próxima semana, nós estaremos ministrando aqui neste mesmo canal do YouTube a última lição deste ano de 2024. Forte abraço para você. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.